E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Péricles Cardoso e você está no Matemática é 10. Vamos dar continuidade hoje à nossa aulinha sobre conjuntos. Lembram? Nós estávamos falando sobre conjuntos e na aula passada nós falamos sobre essas duas questões aqui, ok? Envolvendo aí operações de conjuntos. Então hoje nós vamos dar continuidade a isso daí. Depois da minha vinheta, a gente começa. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, na aula passada eu discuti aqui uns 2 itens com vocês aqui, o resto ficou para vocês. A ideia aqui hoje é a gente dar continuidade. Eu vou para a questão 3. Você viu que era a 1 e a 2 lá? Vou discutir aqui uns 2 itens com vocês também dessa aí para dar uma força aí na nossa listinha, hein? Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui um diagrama. O que esse diagrama está me dizendo? Que tudo que está dentro dessa curva aqui pertence ao conjunto A. Tudo que está nessa outra aqui pertence ao conjunto B. E assim sucessivamente. Por exemplo, no conjunto A, só vou colocar ele aqui, ó, no conjunto A, então, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. Vocês conseguiram ver isso? Então eu tenho aqui ó, 1, o 2, o 3 e o 4. Todos esses são elementos de A, que está dentro dessa curva, que é o que representa o conjunto A, é o diagrama. Tá? Apesar de o 2 e o 3 também está na curva de B, ou seja, também são elementos de B. O 3 também é elemento de C, como o 4 também é. Ok? Então a ideia é essa. Então vamos lá, vou fazer uma aqui. Vamos escolher, por exemplo, vamos fazer a letra D aqui, ó. Depois a gente faz uma letra F, tá? Esses dois aqui para dar uma força para vocês. Então, primeiramente a nossa letra D. A D ele pede A, intersecção com B, intersecção com C. Então você tem que olhar quais ou qual elemento está nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Deixa eu tirar esses tracinhos aqui. Então dá uma olhada. Que elemento que eu vou olhar aqui, ou quais são os elementos? Quando eu olho, ele está no A, ele está no B e ele está no C. Porque intersecção é isso, né? É a gente observar os elementos em comum nos conjuntos que ele está pedindo. Ele está pedindo elementos em comum entre o A, o B e o C. Se você olhar bem, olha só, você vai identificar que o único elemento que está nos 3 ao mesmo tempo é o 3. Então, meu 3 aqui, que é a solução desse item D. Então, A, intersecção com B, intersecção com C, é o 3. Beleza? Fácil, hein? Vamos lá agora para a letra F. Então, a letra F diz que é o B, união com C. Então, nós vamos pegar todo mundo que está em B e em C. Se você observar aqui, ó, o B é o 2, o 3, o 6, o 7. O C, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pronto. Esses são os elementos que eu tenho que colocar aqui. Então, eu começo a colocar. Como eu falei, não é necessário colocar em ordem, né? Porque os conjuntos são finitos, ok? Então, você pode colocar aí na ordem que você achar melhor. Então, eu vou colocar aqui ó, o 2, o 3, o 6 e o 7 são elementos de B. Já coloquei o B todo. Agora, eu vou colocar o C. Quando eu for colocar o C, o 3 e o 6 eu já coloquei. Então, falta colocar apenas o 4 e o 5. Pronto. E esses elementos aqui, quando estão reunidos, formam então B união com C. Fechou, galera? Fácil, hein? Os outros itens é de vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a 4ª questão da lista. E eu vou deixar ela para vocês. Vou deixar ela para vocês porque eu vou fazer a 5ª questão. Tá? Aqui estão envolvendo apenas 2 conjuntos, vou deixar para vocês, eu vou fazer uma parecida depois, tá? E eu vou para a 5ª. A 5ª ela é maior um pouquinho e eu vou fazer ela com vocês, ok? Então vamos lá para essa 5ª questão. Ela fala o seguinte, em uma pesquisa realizada com 50 pessoas, para saber que esporte elas apreciam,
entre futebol, basquete, vôlei, o resultado foi o seguinte, né? 23 gostam de futebol, 18 de basquete e 14 de vôlei. Depois ele continua. 10 gostam de futebol e de basquete, 9 de futebol e de vôlei, 8 de basquete e de vôlei e 5 gostam das 3 modalidades. Aí vem uma série de perguntas sobre esse problema. Na pergunta A, por exemplo, quantas pessoas gostam somente de futebol, ok? Então, olha só, esse tipo de problema é conveniente você usar o diagrama para responder ele, para você não se perder, porque tem coisas que estão em vários conjuntos ao mesmo tempo, pessoas no caso, né, que apreciam esses esportes, e isso pode causar confusão se você não fizer esse diagrama. Então, eu vou pegar aqui um quadro branco e eu vou fazer esse diagrama, tá? Eu vou fazer aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou fazer um diagrama aqui. Esse diagrama aqui, eu só vou tirar o preenchimento dele, né? Vamos deixar ele sem preenchimento. E vamos deixar ele com uma linha branquinha para ficar bonitinho, ok? E eu vou agora fazer um outro, né? Vamos fazer aqui um outro. E mais um outro. Pegando errado, peraí, agora peguei certo, vamos pôr ele em posição mais ou menos aqui, vamos dar uma ajeitada nesse outro aqui assim, beleza? Aí, por que eu fiz esses 3? Um vai ser representado, vamos lá, vamos desenhar com calma aqui, um vai ser o futebol, o outro vai ser o basquete, o outro vai ser o vôlei, foi o que o problema falou, não foi de 3 esportes? Por que eu coloquei intersecções entre esses círculos? Porque lá no enunciado fala, né, de pessoas que apreciam os 2, os 3, né? Tinha um grupo lá que apreciava os 3. Então a gente constrói esse diagrama desse jeito. Aqui ficou bem redondinho, né? Eu estou usando aqui o recurso, mas é uma curva, tá? Qualquer curva que você fizer aí dentro desse círculo aqui, eu vou ter pessoas que gostam de futebol, aqui basquete, aqui vôlei. Tá, eu vou fazer um outro círculo. Esse círculo vai ser de pessoas que às vezes, não é um círculo, né? Uma curva que eu vou pôr aqui, ó. Você não tá vendo o outro lá, mas logo logo você vai ver. Eu vou tirar esse preenchimento aqui, viu? Agora você já tá vendo, tá? O contorno branquinho aqui. Por que eu fiz isso daqui? Porque nesse grupo de pessoas que está sendo analisado, pode ter pessoas que não apreciam esses esportes, apreciam uma outra coisa, tá? Eu vou chamar aqui de conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto onde está relacionado todos os dados da minha pesquisa, do meu problema aí. Então tá tudo aqui. Então olha só, vamos voltar lá no problema agora. Ele fala com a pesquisa realizada com 50 pessoas. Então vamos lá. Então tudo que tem que ter aqui dentro é 50 pessoas. Tá? Então 50 pessoas foi a pesquisa feita. Então meu conjunto universo é de 50 pessoas. Dica, você começa a preencher os dados desse diagrama aqui usando as intersecções primeiro e começar pela maior. Aquelas pessoas, né, se tiver, lógico, pessoas que apreciam os 3 esportes ao mesmo tempo. Se você olhar aqui no nosso problema, 5 pessoas gostam das 3 modalidades. Então, devemos começar por ele aí, tá? Então, com essas 5 pessoas. Então, eu vou vir aqui nesse miolinho aqui que pertence aos 3 conjuntos ao mesmo tempo e colocar 5 pessoas, beleza? Aí a gente continua, é como se estivesse lendo ao contrário. Aqui, ó, 8 de basquete e de vôlei. Então, vou lá no conjunto de basquete e vôlei, tem que ter 8 pessoas lá. Então, vamos lá. Ó, basquete e vôlei, são esses dois aqui, ó. Tem que ter 8 pessoas nesse miolinho aqui, ó, onde o mouse está passando aqui, ó. Aqui tem que ter 8, porque é o espaço onde está, né, tendo a intersecção. Só para ter 8 aqui, eu já tenho 5. 5 já está lá dentro. Então, me falta colocar, então, 3 pessoas aqui para completar as 8 pessoas que gostam de basquete, né, que aprecia aí o basquete e o vôlei. Aí eu continuo.
Então, basquete de vôlei já está lá. Aí, ó, 9 de futebol e vôlei. Então, 9 futebol e vôlei. Então, a mesma coisa, futebol e vôlei são 9. Olha os círculos aqui, ó. Esse é o miolo da intersecção. Tem que ter 9 pessoas aqui, onde meu mouse está passando, ó. Então, já tenho 5. Falta eu colocar, então, 4 pessoas, não é? Então, 4 pessoas para completar aí as 9 pessoas, porque eu já tinha 5, beleza? Continuando, ó, 10 gostam de futebol e de basquete. Então, futebol e basquete são 10. Ó, futebol, basquete. Ó o miolinho aqui, ó. Não é só essa parte aqui de cima, não. É todo esse miolo aqui, tem que ter 10 pessoas, ó. Já tenho 5. Então, falta eu colocar mais 5 pessoas para completar as 10 aqui dentro, que é a intersecção das pessoas que apreciam futebol e basquete. Beleza, você viu que a gente preencheu todas as intersecções primeiro? Agora nós vamos, né, para o restante. Vamos lá. 14 pessoas gostam de vôlei. 14. Então vamos lá. Dentro do conjunto vôlei, eu tenho que ter 14 pessoas, ó, nesse círculo todo aqui, ó. Vamos somar o que a gente já tem? A gente já tem um 4 com mais 5, 9. 9 com mais 3 são 12. Então, me falta então mais 2 pessoas para completar as 14 pessoas. Ok? Vamos lá. Continuando, eu tenho aqui 18 de basquete. Então, 18 de basquete. Então, vou lá no conjunto do basquete, que é esse B aqui, ó, nesse círculo. Tem que ter 18 pessoas. Eu já tenho 5 e 5, 10 e 3, 13. Eu tenho 13. Para 18, faltam então 5, né? Então, mais 5 pessoas eu completo, então, as 18 que ele falou lá. Beleza? Então, vamos lá. Continuando o nosso problema. 23 gostam de futebol. Se 23 gostam de futebol, então, vamos lá no conjunto do futebol. Tem que ter 23. Eu já tenho, ó, o círculo aqui, ó. Já tenho 5 e 5, 10, 14. Ele falou 23. Ó, 14 para mim chegar a 20, falta 6. Cheguei a 26. Para chegar a 23 é mais 3. Então, são 9 pessoas, não é? Então, se eu somar aqui agora 5 mais 5, 10, 19, 23. Pronto, eu tenho as 23 pessoas. Vamos lá no nosso problema. Tá, beleza. Aí tem um resultado que ele fala que 50 pessoas foi a consulta. Então, agora a gente tem que fazer mais uma coisinha. Então, quando eu somar tudo isso daqui, tem que dar 50. Se não der, significa que existe pessoas que não apreciam esses 3 esportes. Apreciam um outro, sei lá, peteca, né? Tênis de mesa, qualquer outra coisa, qualquer outro esporte que não seja futebol, basquete ou vôlei, ok? E a gente vai colocar dentro do meu universo aqui. Então, vamos lá somar. Somando tudo que está no futebol, nós vimos que dá 23. Né? Onde o mouse está passando aqui, ó, 23. 23 com 5 vai dar, então, 28. 28 com 2 dá 30. Com esse 3, 33. Então, tem um 33 aqui. Tá faltando para completar 50 quanto? Então, seria 50 menos esse 33, que vai ser 17 pessoas, tá? Deixa eu melhorar aqui, ficou feio. Então, 17 pessoas dessas 50 que foram consultadas, né, que foi feita essa pesquisa, não aprecia nenhum desses 3 esportes, ok? Pessoal, vocês não sabem tanto que depois que você preencher esse diagrama facilita a sua vida. Pode vir qualquer pergunta sobre esse problema que você já está apto a responder rapidamente, tá? Sem enrola. Vamos lá ver? Olha só. Eu vou colocando os resultados lá na frente mesmo, ó. A pergunta é: quantas pessoas gostam somente de futebol? Se você olhar para cá, somente de futebol eu só tenho 9. Porque essas outras aqui gostam de outros também. Então, só 9. Então, pronto, 9 é a resposta. Então, vamos vir aqui e colocar aqui na frente, ó, 9. Quantas pessoas gostam somente de basquete? Mesmo esquema. Vem aqui no basquete, ó, somente de basquete. É só esses 5 aqui, ó. Porque esses outros aqui gostam de outros esportes. Então, 5. Então, vamos colocar aqui 5 é a resposta.
Você viu o tanto que fica fácil? Depois de estar pronto o diagrama? Quantas pessoas somente de vôlei? E a palavrinha mágica aqui, né? Somente, né? Você exclui as intersecções, tá? Então, somente de vôlei. Vamos lá olhar. Ó, vôlei. Somente de vôlei eu só tenho 2 pessoas, porque o restante gosta de outras coisas aí. Quem aprecia vôlei, tá? Então, 2. Então, eu venho aqui e coloco 2 pessoas. Agora, ó, olha só, ele vai juntar as coisas agora, ó. Quantas pessoas gostam somente de futebol e de basquete? Somente de futebol e de basquete. Tem que estar i. Esse i, gente, vem de intersecção, tá? Ou seja, tem que ser pessoas que apreciam futebol e basquete ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Futebol e basquete. Futebol e basquete ao mesmo tempo, apenas isso. Eu tenho quantas pessoas gostam de futebol e basquete? O que vocês acham? É esses 5 aqui ou é 10 pessoas? 10 pessoas. Quantas pessoas gostam de futebol e basquete? Só que é somente. Né? Como ele falou somente, eu não posso colocar esse outro 5 aqui. Se ele não usa essa palavra somente, vamos voltar lá? Ó, essa palavra somente aqui que mata a questão. Se ele fala assim, quantas pessoas gostam de futebol e de basquete? Seria os 10 que eu tinha falado. Mas essa palavra somente é a grande jogada. Ele não pode gostar de outra coisa. Então, é apenas 5. Aí eu venho aqui, então, 5 é a resposta. Mesma coisa mesmo raciocínio. Quantas pessoas gostam somente, a palavrinha mágica, futebol e de vôlei? Então, somente. Então, não pode ter outra coisa. Então, futebol e vôlei. Vamos lá. Futebol e vôlei. Somente, eu tenho quantas pessoas? 4, né? Apenas 4 gostam desses 2 esportes somente. A F agora tem que prestar bastante atenção. Quantas pessoas não gostam nem de basquete e nem de vôlei? Elas não gostam, elas não querem basquete nem vôlei. Então vamos lá no nosso diagrama. Ela não quer basquete e nem vôlei. Então tem que tirar esses 2 círculos aqui, com tudo que está lá dentro. Aí vocês vão falar, poxa, então é 9. 9 que não está em basquete e vôlei. Mas você não pode esquecer também o nosso amigo 17 aqui, Eu tenho 17 pessoas que também não gostam de basquete e vôlei. Porque ele perguntou, não é que gosta de futebol, somente de futebol. Ele perguntou de quem não gosta de basquete e de vôlei. E essas 17 pessoas também não gostam. Então vai ser o quê? Vai ser essas 9 pessoas mais essas 17 pessoas, né? Isso dá quanto? Basta eu somar aqui. Isso vai me dar, então, quanto? Quanto que dá? Só pegar 9 e somar com 17, né? Então, 7 mais 9 vai dar 16. Vai 26. Então, 26 pessoas é a resposta. Então, 26 pessoas. Ficou feio 2, vou melhorar aqui. 26 pessoas, então, não gostam de basquete nem de vôlei. G, estamos acabando. Quantas pessoas gostam somente, cuidado com essa palavrinha somente, hein? De futebol ou, cuidado, o ou agora ele não quer saber da intersecção. Ou é uma coisa ou é a outra, tá? Ou seja, união, né? O ou vem de união. Ou somente de basquete. Somente de novo, Então vou lá no futebol e no basquete. Futebol e basquete, somente. Somente eu não tenho aqui o 9 para futebol e o 5 para basquete. Então, dá um total de 14 pessoas. 14 pessoas, né? Elas gostam somente de futebol ou de basquete. Não quer dizer que as 14 gostam de futebol e de basquete, não é isso? Ou é uma coisa ou é a outra. Nunca as duas, ok? Então, vamos lá, colocando lá a resposta. Então, são 14 pessoas. E quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Isso já estava pronto aqui no canto, né? 17 pessoas. Pronto. Respondemos aí a questão 5 da nossa listinha. Tomem bastante cuidado com essas palavrinhas-chave, né? Somente, né? Apenas, né? O ou aí vem de união, o i de intersecção, tá? Essas conjunções aqui, né? Então você tem que ficar bem esperto com isso para na hora de olhar para o diagrama saber para onde está olhando, ok? Vamos fazer a saideira? Então vamos lá, mais uma questãozinha.
Essa daqui é de lambuja, ela não está na nossa listinha, mas ela envolve dois conjuntos e vai ajudar você lá naquela quarta. Tá? O raciocínio aí pode ajudar, ok? Então vamos lá. Numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, foram consultadas 470 pessoas. E o resultado foi o seguinte. Então são dois jornais. Então aquele esquema lá. Eu vou pegar dois círculos. Então vamos lá construir os nossos conjuntos. Deixa eu construir aqui no outro quadro, que eu acho que fica melhor. A gente ganha espaço. Então aqui tenho uma aqui. Então tá aqui. Então são dois jornais, tá? Ele falou que é um jornal A e B, não é isso? Então vamos escrever aqui. Jornal A, jornal B. E aí eu vou colocar também o nosso universo aqui, porque às vezes a gente precisa dele. Eu não terminei de ler a questão lá, mas vamos pôr ele aqui. Então tá aqui o nosso conjunto universo, sem preenchimento, ok. Descer ele um pouquinho aqui para mim pôr lá. Então tá aqui, aqui é o meu conjunto universo. Vamos pôr aqui. Pronto. Voltando ao problema, ele fala que é uma pesquisa sobre a preferência em relação de dois jornais, por isso que eu chamei um jornal A e B, que eu vi esse A e B aqui embaixo, tá? E foram consultadas 470 pessoas. Então vamos lá. Então 470 pessoas é o que tem que ter dentro do meu universo, viu? Igual eu fiz lá com 50. Então o que tem tudo aqui dentro é 470 pessoas. Aí ele fala, o resultado foi o seguinte, 250 delas leem o jornal A, 180 leem o jornal B, 60 leem os dois jornais. Então vamos lá, igual eu falei, a gente vai começar primeiro pela intersecção. Então se 60 leem os dois jornais, então eu vou lá na minha intersecção e coloco 60. É o primeiro dado que eu tenho que colocar, é o da intersecção. Aí eu vou colocar o restante. O restante fala o seguinte, 250 delas leem o jornal A. Então vou lá para o meu diagrama, aqui dentro do A tem que ter 250. Eu já tenho 60. Vocês concordam comigo que falta 190? Porque 190 mais os 60 vai me dar aí os 250 que ele falou. Vou até anotar aqui embaixo, ó, o jornal A, ele falou que é 250 pessoas. Voltando para o problema. 180 leem o jornal B aqui, ó. 180 leem o jornal B, o 250 leem o jornal A. Então vamos lá, 180, cadê o diagrama? Tá aqui. Então aqui, ó, tem que ter 180 aqui dentro, eu já tenho 60. Então tá faltando então 120, não é? Para dar o 180. Então jornal B são 180 pessoas. Aí o que acontece? Igual eu falei, a gente vai somar tudo, tem que dar 470. Se não der, significa que tem um povo aí que foram consultados que não aprecia nem o jornal A nem o B. Né? Não lê esses dois jornais. Tá? Lê um C, por exemplo. Ok? Então vamos lá somar. 190 mais 105, mais 60 é 250. Então vamos lá fazer a continha. Eu já tenho 250. Somando esses dois, eu vou somar mais 120. Isso vai me dar, ó, 0, 5, 2, 7, 3. Deu 370. Mas lá dentro tem que ter 470. Então não está faltando 100? Então eu tenho 100 pessoas que não lê nenhum desses dois jornais. Pronto, vou apagar aqui minha continha e vamos lá resolver agora o problema. Ver as perguntas de lá, ó. Vou pondo aqui embaixo, ó, pergunta A. Quantas pessoas leem apenas, ó, igual eu falei para vocês, as palavrinhas mágicas aí, agora é apenas, no outro ele usou somente, né? Agora é apenas. Quantas pessoas leem apenas o jornal A? Apenas o jornal A, se você observar, é 190, correto? Só está nessa parte de cá. Então, 190 pessoas leem o jornal A, beleza? Pergunta B.
Quantas pessoas leem apenas o jornal B? A mesma coisa, apenas. Então, olha aqui, ó, tirando a intersecção, 120 então. Então, 120 pessoas leem apenas o jornal B. Aí vem a letra C aqui agora, ó. Quantas pessoas leem jornais? Ah, tá. Então vamos lá agora, ó. Quantas pessoas leem jornais? Se a gente olhar aqui no diagrama, se considerar que está considerando só esses dois jornais, são só essas pessoas que estão aqui dentro, ó. E nós vimos que essas pessoas aqui dentro, que é a soma de 190 mais 60 mais 120, dá 370, porque ficou 100 do lado de fora para dar os 470, né? Então 370 são pessoas que leem jornais. No caso dessa pesquisa, que é o A e o B. Tá? E quantas pessoas não leem jornais? Aí ele está considerando aquelas 100 de lá, né? Aqui, ó. Esses 100 aqui, ó. Que não leem o jornal A e B. Ok? Bem tranquilo, igual eu falei para vocês. Se o diagrama está pronto, não tem essa. Pode vir qualquer pergunta que está tudo pronto lá. Só você saber o que olhar, tá? E tomar cuidado com essas palavrinhas mágicas, apenas, somente, ou, e. É isso que aparece muito nesses problemas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não esqueçam de fazer o restante da lista, hein? Valeu? Um abraço a todos, até mais. Encerramos com a minha vinheta.